Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. O ponto de hoje é o ponto número 90. Cada dogma tem seu lugar na economia da salvação. Este ponto está na primeira parte do Catecismo, na segunda seção, no capítulo 2, no artigo 2, no terceiro parágrafo. E na terceira parte, desculpa. Nas palavras do ponto 90, a interligação e a coerência dos dogmas podem encontrar-se no conjunto da revelação do mistério de Cristo. Convém lembrar que existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica, já que o nexo delas com o fundamento da fé é diferente. Este ponto ele contém duas notas, uma do Concílio Vaticano II, que cita a Constituição Dogmática Dei Filius no ponto 4, e também a Lumen Gentium no ponto 25. E a outra nota que cita documento também chamado Decreto Unitatis Redintegratio no ponto 11. Qual a fundamentação argumentativa desse ponto 90? Bom, o Catecismo da Igreja Católica ele quer destacar no ponto 90 a importância dessa interligação. Mas não é apenas ligação, mas é coerência dos dogmas na unidade da revelação cristã, enraizada no mistério de Cristo. Essa abordagem ela é teológica e reconhece que a fé cristã ela consiste de verdades isoladas, mas num conjunto harmonioso, onde cada dogma tem o seu lugar na economia da salvação. Como é que eu entendo essa fundamentação, o fundamento dessa interligação de dogmas? Bom, tem até uma frase técnica, uma palavra técnica, uma expressão técnica, um conceito técnico para isso. É Mysteriorum Nexus, o nexo do mistério. O Concílio Vaticano I nos trouxe ela, que é o vínculo profundo entre os mistérios da fé. Quando nós, na Sagrada Liturgia ou em qualquer celebração do sacramento, nós professamos a fé, nós muitas vezes não nos damos conta de que nós viemos elencando toda uma série de dogmas que nós cremos. Os dogmas, enquanto expressões da verdade divina, possuem uma hierarquia fundamentada em sua relação com o centro da fé, com o mistério, que é Cristo. E esse conceito é reafirmado de maneira especial no Concílio Vaticano II, ou seja, na Constituição Lumen Gentium. Ela vai sublinhar a unidade da doutrina e a sua convergência para Cristo. Quando nós acreditamos nos dogmas, cremos nos dogmas, aceitamos, vivemos eles, nós convergimos a Cristo. Quando não, nós nos afastamos. A hierarquia dessas verdades, mencionadas naquele decreto que citei antes, Unitatis Redintegratio, não implica diferença na autoridade da doutrina, mas numa conexão com o núcleo do Evangelho. Em outras palavras, as verdades que diretamente dizem respeito a Cristo, como encarnação, paixão, morte e ressurreição, elas são dogmas centrais. Elas ocupam o centro, enquanto as outras elas vão derivando na sua importância. E olha que coisa interessante. O dogma da encarnação vai envolver o dogma mariano da Imaculada Conceição. Então, vocês imaginem como isso é forte quando a gente fala de segmentos da fé cristã que não acreditam no dogma da encarnação. Então, já se colocam fora disso que é central. O anjo do Senhor anunciou Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Estou falando do dogma da encarnação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Dogma da encarnação. Eu estou falando de orações cotidianas, A oração do Ângelus e Ave Maria. Então, para os senhores terem a noção de como os dogmas são importantes na nossa caminhada, nós temos isso aí apenas para a gente entender. Eles ocupam o centro. Os outros dogmas, os outros mistérios derivam dessa importância. Se eu não creio na encarnação,
Na paixão, na morte e ressurreição, crer na Eucaristia, no batismo, na indissolubilidade do matrimônio, vai para um outro nível, elas se desmancham diante dos nossos olhos. E, biblicamente, existe um testemunho disso. A Escritura, ela sustenta a ideia dessa unidade coerente da revelação divina. São Paulo ensina que todas as verdades convergem para Cristo. Colossenses 1, 16, 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, e nele tudo subsiste. Sem ele, nada. Os padres da igreja, Santo Irineu de Lyon, por exemplo, né? Ele vai falar num plano de recapitulação, ou seja, tudo está unido. Cristo recapitula em si mesmo todas as coisas, tanto celestes como terrenas. E esse texto que acabei de citar é da diversos hereges, ou seja, foi um estudo, né, um documento de Santo Irineu em contrapondo ideias heréticas. Ou seja, se eu não acredito no Cristo, na sua encarnação, paixão, morte e ressurreição, eu não acredito que ele é Deus, que ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, todo o resto se desmantela. Então, Santo Agostinho, no De Trinitate, ele também enfatiza que essa coerência nos mistérios trinitários, mostrando a unidade da Trindade, como fundamento da vida cristã, ele vai indicar que o cristão, ele não pode crer que não era Cristo na cruz. Ele não pode crer que Cristo não ressuscitou. Ele não pode crer que Cristo era um homem qualquer, um profeta. Não pode. Por quê? Porque se desmantela tudo. Ele não pode crer que Cristo foi gerado pela ação do Espírito Santo no ventre imaculado de Maria. Não pode. Por quê? Porque o resto se desmancha. O magistério da igreja tem constantemente afirmado esta interconexão. São João Paulo II fala na Fides Ratio e descreve como a fé e a razão elas vão colaborar para compreender que existe uma harmonia na revelação. Bento XVI, Deus Caritas Est, vai falar que o amor de Deus se manifesta em Cristo e vive em nós pelo Espírito Santo. É a suma da teologia cristã. Teólogo Hans Urs von Balthasar, numa obra chamada Em Glória, é um estudo teológico, ele descreve o dogma como um reflexo da luz divina. Como nós não podemos abarcar a luz divina, os dogmas, eles manifestam aquilo que é essencial para que nós possamos fazer a nossa caminhada para Cristo, para o mistério de Cristo. Yves Congar, Fé e Teologia, ele aprofunda o entendimento da hierarquia das verdades, explicando que esta não é uma divisão, mas é um caminho pedagógico para a compreensão da fé. E aqui eu parafraseio ele. Se eu não entender que houve uma encarnação, houve uma paixão, morte e ressurreição, isso é uma caminhada, eu não vou chegar nos mistérios da fé. Eu não vou chegar nos outros mistérios da fé. Eu não vou crer na comunhão dos santos, não vou crer na igreja, não vou crer nos sacramentos. Então essa interligação, ela tem uma implicação prática na vida cristã. Na pastoral, ela orienta a catequese, a evangelização, para que compreendamos que Cristo está, a palavra de Cristo está na Sagrada Escritura. A palavra de Cristo se fez carne e habitou entre nós. E isso é apresentado como a integridade. Além disso, a hierarquia das verdades promove o diálogo ecumênico. Ao identificar esses pontos centrais de convergência entre as diversas tradições, nós encontramos os pontos de diálogo e também os pontos de, até aqui eu entendo o que você está dizendo, daqui em diante eu não posso entender por quê. O que eu entendo é isso. Então, eu entendo a devoção somente à Sagrada Escritura dos protestantes originais, mas entendo que ela tem que passar por esse crivo. O crivo que eu entendo onde foi que houve a encarnação, a paixão, a morte e a ressurreição, e em que isso repercutiu na igreja pela ação do Espírito Santo no tempo, como isso se atualiza. Então, é um caminho para diálogo, mas também um ponto de assento naquilo que é único e exclusivo da
fé dos cristãos católicos apostólicos romanos. Bom, gente boa, é um ponto muito bonito, é um ponto muito importante saber que existe uma hierarquia nos dogmas da igreja. Nós, catequistas e catequizandos, devemos olhar para esta doutrina da igreja, olhar para os nossos pastores em obediência, em tudo aquilo que eles disserem, em fé, em moral e fé, e vivermos essa realidade de uma maneira plena e, digamos assim, útil para a nossa caminhada de fé, transformando as páginas do Evangelho, fazendo aquilo que o dogma diz, nos encarnando, deixando que Cristo viva em nós, como dizia São Paulo. É Cristo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Isso que é dito por São Paulo está se fundamentando na encarnação. Cristo se encarnou no seio de Maria, mas pela palavra de Deus ele se encarna na minha vida para que eu haja como Cristo no meio da sociedade, levando o amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a cada um de nós. Isto é ser corpo de Cristo, isto é ser igreja. E este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Eu sou o professor Euclides dessa Escola Teófilos. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.